Olá, tudo bem? Por que será que alguns podcasts de música estão saindo do ar? Mas Bruna, eu não sei nem o que é podcast. Podcast é uma forma de você escutar notícias e aprender sobre vários assuntos sem intervalos comerciais. É uma maneira de se ouvir essas notícias e esses assuntos que os americanos já usam há muito tempo e que agora no Brasil é que está começando a crescer de verdade. Dizem que em 2019 o aumento do consumo dos podcasts no Brasil foi de 300%. Um jeito de se comunicar que você ainda não pensou em entrar ou não pensou em consumir, é bom você rever isso aí, porque muitos youtubers, muitos influenciadores estão partindo para o podcast, porque além disso, o podcast tem um poder maior também de venda de produtos. Geralmente, se você ouve o seu podcaster preferido, que é a pessoa que faz o podcast, quando ele está falando aquele assunto do seu interesse, ele vende alguns produtos lá dentro para que o podcast possa se manter. Como assim possa se manter? Podcast não é pago? Não, podcast não é pago. Você pode instalar um aplicativo de podcast no seu smartphone e ouvir os podcasts de graça, por enquanto, até o momento que a gente está fazendo esse vídeo, em outubro de 2019, os podcasts não são pagos para consumo. O que mantém um podcast são vendas de anúncios que os podcasters chamam empresas para serem anunciadas dentro do podcast. E aí o direito autoral, hein? Como que é o pagamento do direito autoral para as músicas inseridas nesse podcast? Não existe. Não tem pagamento de direito autoral para músicas que estão dentro do podcast. Por que não tem, BC? O podcast, quando você ouve um podcast no Spotify ou no Deezer, o próprio aplicativo nativo do podcast da Apple, que foi lá que começou o podcast, quando você ouve esse podcast ali, ele não está hospedado. E essa distribuidora, quando você sobe o podcast ali, ela dispara para todas as plataformas digitais do seu podcast e não fica hospedado no banco de dados da plataforma digital. Ele fica hospedado no banco de dados da distribuidora. Por essa justificativa, as plataformas digitais dizem que não é possível pagar porque eles não recebem para fazer repasse de direitos autorais. Eu sou contra essa justificativa. Eu acho que as nossas entidades representantes aí vão lutar para que a gente comece a receber das músicas que estão nesses podcasts também, porque muita gente assina o Spotify hoje em dia para ouvir um podcast que é distribuído apenas no Spotify, por exemplo. A pessoa não tinha uma conta, ela não ouvia, não consumia músicas no Spotify, talvez porque ela tivesse outras formas de fazer isso, mas tem um podcast que fala de um assunto de interesse dela, que só está disponível no Spotify, a pessoa assina o Spotify para consumir esse podcast, ou seja, o Spotify ganhou um assinante que entrou na plataforma só para consumir o conteúdo desse podcast. E se tiver música lá dentro, o Spotify não paga porque ele fala que não tá hospedado dentro do banco de dados dele, o podcast. Muitos podcasts de música estão colocando músicas na sua programação como se fosse uma rádio mesmo, não se paga direito autoral disso. Muitas pessoas também, para burlar o direito autoral, ao invés de subir as músicas para as plataformas, o que ela não teria direito de fazer, elas sobem as músicas para o podcast e o podcast é espelhado dentro da plataforma. Aquela música que deveria ser ouvida no perfil pessoal do artista, para pagar o artista e os compositores, editoras, gravadoras, todos envolvidos, ela não é ouvida no perfil do artista. Por conta disso, as gravadoras e as editoras estão verificando esses podcasts que tem músicas e se tiver fonogramas de gravadoras, se tiver músicas não autorizadas, elas estão pedindo para as plataformas tirarem do ar esses podcasts. Tanto músicas que deveriam ser ouvidas do perfil do artista oficial para ele receber por isso, quanto músicas que o artista não autorizaria a subida nas plataformas. Alguns covers, algumas versões que eles fizeram para determinado segmento, determinado momento, que eles não necessariamente gostariam que essas versões estivessem no perfil deles, mas os podcasters colocam dentro desses podcasts. Tá acontecendo muito com o funk, o rap usam muitos samples e trechos de outras músicas
que legalmente não poderiam subir essas músicas para os perfis oficiais, e alguns podcasts estão usando essas músicas para trilhar, falando de algum tema relacionado à música. Eu tenho uma sugestão a ser feita: se você tem um podcast, você fazer o conteúdo em áudio normal e fazer uma playlist intercalada com o seu conteúdo de áudio e o conteúdo de música, um conteúdo de áudio, um conteúdo de música. Dá uma olhadinha aqui do lado como ficaria essa disposição de playlist. Você coloca um áudio de podcast, coloca uma música, um áudio de podcast, uma música, e fica parecendo que é uma programação de rádio, com algum conteúdo informativo, mais uma música intercalada. A diferença é que essa música, quando você põe na playlist, você tá trazendo essa música que está postada no perfil oficial do artista para dentro do seu podcast, divulga essa playlist e você gera visualizações para a música oficial do artista, remunerando todos os participantes da faixa. Se você pega esse áudio e, ao invés de divulgar o link oficial do perfil do artista, você coloca esse áudio dentro do seu podcast, você está prejudicando toda uma cadeia criativa. Se você é podcaster, caiu nesse meu vídeo, talvez tenha usado alguma música, tenha tido o seu podcast tirado do ar, quando você usa uma música dentro do seu podcast, você prejudica o perfil oficial do artista, que quando a música é executada lá, ele recebe por esse play, e os compositores também recebem, a gravadora também recebe, as editoras também recebem, várias pessoas que vivem de música recebem por esse play. Eu sei que o seu podcast fica muito mais bonito quando você coloca música, mas eu quero que você pense o seguinte: a música está agregando imensamente ao seu podcast. E os compositores, os artistas merecem receber por isso. Pede autorização antecipada, vê se é possível fazer isso. Se você não tem contato com o artista, use uma música que seja permitido o uso livre dela sem pagamento de direitos autorais. Nós temos várias bibliotecas na internet para isso. Respeita o direito autoral. Assim como você, criador, fazendo seu podcast, eles também são criadores. E a gente não pode ter dentro da plataforma dois produtores de conteúdo se prejudicando, que seriam os podcasters e os artistas, que agora fazem parte da mesma plataforma. Mais cedo ou mais tarde, as plataformas vão ter que pagar os podcasters por esse compartilhamento, porque o seu conteúdo de podcast ajuda sim e muito, e agora com esse crescimento dos podcasts vai cada vez mais ajudar as plataformas digitais a trazerem mais, ganharem mais assinantes pelo conteúdo que você está fazendo. E você não merece receber da plataforma alguma coisa por isso? E a mensagem de hoje é essa: não use músicas sem pagamento de direitos autorais. O podcaster fica bravo, vai colocar a culpa nas gravadoras, nas editoras, mas vocês têm que lembrar que as gravadoras e editoras representam artistas e compositores. E nós somos muito cobrados. A hora que eles veem a música deles em qualquer lugar na internet, e eles vêm nos perguntar: por que eu não estou recebendo direito autoral disso aí? Deixe seus comentários para mim. E se você for podcaster, também ficou com alguma dúvida a respeito disso, deixe seu comentário para mim. Vamos todo mundo tirar dúvidas e nos unirmos para que todos os produtores de conteúdo possam receber adequadamente seus direitos autorais. Um beijo e até terça que vem. Tchau!